mais um The Hype aqui com essa galera top, Gui, Robertinha. Estamos recebendo aqui hoje a Gabi Duarte, que ela é fisioterapeuta e proprietária da Estética Corpus. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, gente. Estética Corpus, aí já ia falar assim, é dona dessa toda! Aí ela fala, amém, Senhor, recebo, nega. É um prazer enorme ter você aqui conosco hoje. Assim, a Gabi, antes de ser uma grande profissional, é uma pessoa maravilhosa. Eu sou muito suspeita para falar isso, né? Porque eu já conheço, a gente já se conhece tem o quê? Uns anos. Vocês são amigas? 5 anos. Então, eu e a Gabi, a gente não tem uma amizade, assim, de estar junta todos os dias, aquela questão, sabe, de estar próximo todo dia. Mas, assim, eu sempre senti nela, e eu acredito que esse sentimento é recíproco, se eu estiver falando besteira, você me corrige, que existe um bem-querer de ambas as partes. Você entendeu, Carlinha? E eu acho muito interessante isso, porque no mundo que a gente vive hoje, né, as pessoas querem estar muito próximas, querem estar muito junto. Desculpa, gente, porque o marido The está Hype me é assim, dando. hein? The Hype é assim. É desse jeito. Então, assim, por mais que a gente não tenha aquele contato diário, né, Gá? Eu sinto que quando eu estou próxima dela, existe verdade, existe bem-querer, existe um cuidado, você entendeu? Por isso que eu sempre digo que, assim, é uma amiga e considero dessa forma mesmo, entendeu? É verdade. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o programa e é incrível, é uma oportunidade linda, né, da gente passar um pouquinho de nosso trabalho, de nossa personalidade. E eu e Roberta, quando a gente junta para conversar, né, Rô, tem pá pra... Ela falou tem 10 dias aí, minha filha, põe 10 dias aí. Muito pá. A gente se conheceu, né, Rô, eu fazendo uma página na revista. Foi isso, né, Gá? Foi solicitada para fazer. Acho que foi uma capa. Foi a revista, capa, não é isso? Aí a gente fez a matéria e você estava bem no iníciozinho da estética, não é isso? Eu não tinha entendimento de como que era a dimensão do que era uma divulgação. Eu estava bem no início dessa, né, do meu trabalho, de minhas divulgações ali, porque eu já tinha meus clientes fixos. E eu lembro que você me ajudou muito a entender como que era importante também as pessoas terem a oportunidade de conhecer o trabalho da gente, o nosso propósito, porque não é só um atendimento estético, eu sempre falo com você, né? Existe um propósito de vida. Acima de tudo, existe um propósito muito que é muito interessante, e o que a gente vai falar muito aqui também deste propósito, né? Sim. Antes de mais nada, eu não sei se os meninos do Gui quer falar já alguma coisa, aproveitando aí, dá as caras põe a cara no sol, Mona. Ele tá tirado demais hoje, colocou esse boné cinzento dele. Mas provavelmente... Você tá mascarado hoje, viu? Vou te contar. Provavelmente no dia que esse episódio for ao ar, o evento já vai ter acontecido, mas é que eu tenho que acostumar até dia 3 eu vou estar fazendo propaganda aqui, né? Pô, garoto propaganda. Sardinha pra puxar meu peixe, então, né? Tá, então já que entrou no assunto, Gui, conta pra gente aqui o que é esse evento. Então, na verdade, né, quem estiver assistindo aí agora já vai ter acontecido. Isso aqui é um evento de jiu-jitsu que tá acontecendo aqui em Teoflotone, vai acontecer no dia 3 de julho e vai ser um evento diferente dos outros eventos que a gente teve antes da pandemia, que eram eventos abertos com público, que a gente tinha aí mais de 200 atletas inscritos e com a pandemia a gente teve que adaptar, vão ser só 12 lutas fechada ao público, o pessoal vai estar assistindo de casa. Vai acompanhar pela internet? Vai assistir pelo YouTube, pelo site, né? Totalmente gratuito. A ideia é fazer um pay-per-view no futuro, mas esse primeiro a gente vai fazer gratuito até para validar, para ver se funciona mesmo, toda uma estratégia para verificar a possibilidade de adaptar o cenário esportivo, né, nessa questão da pandemia. Mas falando de pandemia, acho que tem uns assuntos aí preparados aí pra gente, tem vários. Pra gente abordar. Tem vários. Você tem uma primeira pergunta para ela? Pode mandar bala. Vamos lá. Você quer fechar? Quer puxar já que você puxou lá, Carlinha? Não, vai aí. Esses meninos acho que estão preparando alguma pergunta muito mirabolosa para você, uma coisa Gui, você tem muito mirabolante. muitas conversas, muitas perguntas para fazer para mim, que Gui tá assíduo nas minhas fotos. Verdade, viu, Gui? Bom, Gui. A estética... Pode ir. Bora falar, então, de estética versus qualidade de vida, né?
dentro de um momento pandêmico, onde todas as pessoas hoje elas estão muito reclusas, né? Elas estão sofrendo por alguma ansiedade. Normalmente e naturalmente, essas pessoas acabam consumindo, se alimentando mais e de uma forma desequilibrada, tá certo? Uhum. Qual é o papel de vocês hoje lá na Corpus, né? Diante deste cenário, qual a forma que vocês conduzem os seus clientes hoje para ter este cuidado com o corpo, né? Levando em consideração o momento que nós estamos atravessando? Sim, então, sempre nas avaliações eu procuro conhecer a fundo o paciente, porque cada pessoa tem uma história de vida e tem um propósito também, como eu sempre falo ali na avaliação. Muitas pessoas chegam com a questão de estar com ansiedade devido a essa vida que a gente está tendo, né, que está tudo mudado, tudo diferente. Então, a gente procura trabalhar ali com o paciente a melhora ter relaxamento, a melhora da saúde através da nutrição, que lá na estética nós temos a nutricionista Mariana, que é excelente, que eu sempre falo que ela faz um trabalho humanizado. Ela olha o paciente como um todo. Uma pessoa que tem uma família, às vezes é multitarefado, então a gente tem que entender sobre o tempo daquela pessoa. A gente trabalha também a importância da alimentação funcional. Qual a função daquele alimento que ela está ingerindo, o momento que ela está ingerindo o alimento também. E o relaxamento que a pessoa tem ali, né, na estética Corpus é muito importante. A gente trata a saúde e a estética, né, a melhora física, ela é uma consequência daquilo que nós estamos trabalhando. O nosso sistema imunológico, quando ele está fortalecido, tudo flui melhor. Uhum. E ali, nosso objetivo é fortalecimento do sistema imunológico. Sim. Trabalhando sistema linfático, trabalhando desintoxicação do organismo. Certo. E também liberando bons hormônios através de massagens ou das técnicas, né, que nós utilizamos lá na Estética Corpus. Muito bom. Assim, eu sempre convido todos que eu conheço, falo, gente, aproveite a oportunidade, se tiver um momento, vamos lá para você conhecer, vocês vão ver como que é bom, é qualidade de vida, né, além de qualquer outra coisa. Acima de tudo, esse propósito é muito... É um propósito também. Quando né? você está se sentindo bem, você está se sentindo bonita, tudo flui. A gente pode observar. Se a mulher está se sentindo bem, ela trabalha melhor, ela se relaciona com as pessoas melhor, Sim, ela sai para a rua, né? Sai para a rua melhor. Eu falo que a energia fica outra. Então, nós estamos ali justamente para isso, para ajudar em todos os quesitos. Eu tenho um trabalho, quando a gente fala, nossa equipe tem um trabalho com propósito, é que a gente não visa... questão de lucro, dinheiro, isso é consequência de um trabalho. Uhum. Mas o nosso propósito é cuidar de vidas, é ajudar pessoas a se sentirem bem, a se sentirem bonitas e também estar saudáveis. E a gente está vendo que com essa situação que nós estamos vivendo, né, que a pessoa, quando ela está com o sistema imunológico fortalecido, ela tem menos risco de estar passando uma situação complicada nessa doença. Quando ela está com a mente mais fortalecida, ela fica menos ansiosa com a situação, ela se sente melhor. Então, nós nunca tivemos que entender tanto da importância de estar bem, de se cuidar, né? E vocês, então, assim, a gente fala de propósito, né? E a gente sempre pensa em Deus quando a gente fala de missão de vida e tudo. Vocês, então, se sentem instrumentos de Deus no desenvolvimento desse trabalho de vocês lá na clínica? Eu vi que você é uma pessoa, né, que gosta aí de fazer uma oração, você é mais voltada, né, para essa parte. Tem o dom da palavra, né? É isso mesmo, Gabi? Você se sente na sua profissão como um instrumento de Deus na vida das pessoas? Então, eu sempre falo que o Senhor direciona, né, nossa equipe, me direciona em tudo aquilo que a gente faz. Até o início do meu trabalho, antes eu não pensava em ser fisioterapeuta, eu queria ser dentista. Mas eu lembro que eu fiz uma oração, eu ajoelhei e falei, Senhor, que o Senhor venha me direcionar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque não adianta nada eu estar no trabalho onde eu quero e não viver um propósito daquilo que eu preciso. Dentro do plano dele. Dentro do plano dele, porque nós todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um propósito na vida. Muitas vezes a gente se perde porque a gente não pergunta. A gente não busca... Não consulta a Deus, né, para tomar as decisões. Exatamente. Né? E aí iniciou. Eu trabalhei na Clínica Belli com a Amanda, que foi uma pessoa... Amandinha, querida, um beijo para Amanda. Que me deu uma oportunidade, que eu falo que foi um anjo de Deus naquela época na minha vida. Me ensinou muita coisa com paciência, com amor, que fez toda a diferença para mim.
Depois eu trabalhei a domicílio durante um tempo, tive pessoas maravilhosas, até postei no meu Instagram sobre a Tati, o Yuri e a Nath, que me ajudaram naquele início, me divulgando, falando do meu trabalho e sempre me instruindo, porque a Tati e o Yuri, eles são empresários, eles sempre me davam instruções, me incentivavam mesmo a buscar. Dicas, né? Orientação. E eu fazia faculdade na época e minha vida era super corrida, porque eu trabalhava, Em que eu ano estudava. Ixi, eu tava... Quando? Se eu não me engano, 2015, 2016, mais ou menos. Tem 9 anos que eu trabalho na área. Sim. E aí eu trabalhei a domicílio, depois fui trabalhar no meu quarto, porque eu tive uma distensão muscular séria na época, sentia dor, enfim, fui trabalhar no meu quarto. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor tem propósito em tudo. E realmente, aquele ano que eu passei trabalhando no meu quarto, eu nunca tive tanto cliente na minha vida, mas eu lembro que em nenhum momento eu questionei ao Senhor, eu só agradeci pela oportunidade, e ali Deus me honrou, tanto com clientes maravilhosos que estiveram comigo e também financeiramente, que foi uma época que eu não tinha cartão, então eu recebia o dinheiro, e ali meu pai me ajudou a construir a estética em cima da minha casa. Nessa época não tinha Pix, não tinha conta conta digital do Cicobi Credival para facilitar a vida, né? Tipo... Verdade. Eu, inclusive, minha conta é lá na Cicobi. Cicobi! E falando assim, eu abordo essa questão do início, falando de propósito de Deus, é porque a gente vê que a gente tem um princípio de tudo. Então, às vezes, as pessoas pensam que foi fácil. Você conseguiu porque você teve condições de chegar. E não, foi muito difícil. Eu sofri, eu tive problemas, eu tive impedimentos, dificuldades, igual, né, muitas pessoas têm. O que faz a diferença é a gente não desistir e entender que o propósito, quando a gente escuta o direcionamento, Deus não nos deixa enganado em nada. São os detalhes de nossas vidas, né, que o Senhor nos orienta. Trabalhei em cima da minha casa durante um tempo, falei com Deus, eu quero trabalhar sozinha. Mas não foi o que Deus teve para mim. Deus me apresentou pessoas maravilhosas. Uma equipe incrível. Né, Ró? Você teve a oportunidade de conhecer. Até porque, assim, né, me parece que quando Deus age na vida da gente, Ele não entrega nada pra gente fazer sozinha, né? Ele sempre entrega algo que vai nos abençoar e abençoar outras pessoas também. A gente fala muito aqui essa questão do The Hype, né? Robertinha, quando a gente apresenta o The Hype para alguém, que a gente fala muito sobre isso, assim, que tudo começou também dessa forma, né? Falando um pouquinho aqui do programa, que Deus uniu a gente, né? Que a gente tem um propósito aqui com o programa e tudo, e é muito legal, Gabi, a gente poder até falar um pouquinho sobre isso aqui também, ótimo, através de você. Me recordo até da Carla falar comigo, assim, em uma das nossas reuniões aqui, ela falou assim, Ró, posso falar sobre alguma das suas conversas que você, né? Porque ela tem essa intimidade como você, e eu tenho buscado cada vez mais, também já te falei isso, essa intimidade com Deus. E aí ela falou comigo assim, Ró, nós seremos tão abençoados que isso vai transbordar. Amém. Isso vai transbordar. Né? Então é justamente nesse sentido, porque quando a gente transborda, a gente consegue entregar para outros também. Né? A gente consegue compartilhar isso de uma forma muito melhor. Né? Quando a gente está junto, né, num projeto, num propósito, e a gente tem pedido muito a Deus para nos orientar também, Gabi, assim como você fez no início da sua carreira, que, né, no início das nossas reuniões também foi da mesma forma. E a gente sente mesmo, sabe, um agir de Deus nas nossas vidas. A nossa convivência é muito boa, sabe? Assim, é muito bom quando a gente está junto, eu, Robertinha, Gui, que a gente vai gravar. O nosso pensamento é muito conectado, sabe? As coisas fluem, assim. E aí você falando, né, essa questão de Deus e tudo na sua vida, isso é muito legal até para as pessoas, né, que às vezes estão passando por um período, assim, difícil, ainda né, mais Gui? na pandemia, né? Essa pandemia que verdade. veio e trouxe muitas dificuldades para todo mundo. Então, assim, a gente falar de saúde, bem-estar, estética, né, mas saber que por trás de tudo isso tem a questão espiritual, né? Tem a mão de Deus ali guiando, agindo. Ô, Gá, já que você me trouxe, né? Você trouxe essa situação do agir de Deus e tal. Traz pra gente, você consegue traduzir ou nos contar, né? Alguma ocasião de atendimento em que você foi
profundamente tocada por ele naquele momento? Já aconteceu algo nesse Você sentido? se recorda de alguma coisa assim? Várias que não vezes. é tocado. Assim, a gente sabe que nós atendemos clientes, pacientes de todas as maneiras, de todos os jeitos, com religiões diferentes, apesar de nosso propósito ali não é religião, não é pregar isso, é verdadeiramente pregar o amor, igual eu falei, um objetivo, é um propósito de vida que vai além de qualquer outra coisa. E várias vezes, em vários atendimentos, eu estou atendendo, eu sempre peço ao Senhor, para Deus, que minhas mãos venham ser instrumentos de cura, que eu possa ter as palavras certas para as pessoas que eu atender. E diversas vezes eu já passei situações onde Deus me dava uma palavra e ou a pessoa chorava, ou falava que verdadeiramente era aquilo que ela estava passando. Foram várias situações e pessoas que acabam se tornando amigas da gente. Várias vezes eu te atendendo, né, Rô? A gente Sim, troca também essa muitas espiritualidade, vezes. Porque assim, eu acredito que quando a gente está cheio de algo, a gente transborda aquilo. E se eu estou cheia de cura, eu quero transbordar essa cura. Eu quero levar amor. Às vezes as pessoas vão olhar e vão falar assim, não, essa pessoa ela não é desse jeito, mas não. Quando a gente vive algo, não tem como a gente não transparecer aquilo que a gente é verdadeiramente. Então você acaba transbordando amor, você acaba transbordando cura e a recompensa vem. Ela vem de todas as maneiras. Eu sou muito grata, né, Rô, por cada atendimento que eu tenho ali, pela equipe também. Nossa equipe sempre está bem alinhada nisso também, dessa busca, dessa entrega. São histórias que vão compondo a nossa também, né? Com que certeza. Essa troca. Deixa eu aproveitar assim, a oportunidade. Eu me recordo de há umas 3 semanas atrás, eu acho que a gente se encontrou e nós conversamos sobre trabalho, sobre participação da Garcin com a gente, né, na revista, que ela está sempre com a gente. E eu me recordo de você ter me falado uma situação que me impactou muito. Você permite que a gente fale aquele assunto aqui? Sim. Podemos falar? Pode. Sem nenhum problema? A Gabriela, gente, como né, a gente vê ela, esse jeito dela, muito tranquilo, né, muito serena e tal. Mas a Gabriela passou por uma situação muito constrangedora quando ela era ainda criança. Você estava com 4 anos? Sim. 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. E ela foi molestada por uma babá que cuidava dela, né? Eu falo isso assim, eu chego a me arrepiar, literalmente dá uma sensação assim. Como ela deu essa liberdade para a gente falar, né? Ela tinha me falado, nós podemos falar porque hoje eu me sinto curada, né, desta situação. Eu acho muito relevante a gente tratar e agradeço imensamente por você deixar que a gente aprofunde neste assunto. Sim. E que sirva como lição para outras pessoas e que cura possam também, né? Para quem já passou por isso e que às vezes guarda essa situação, né? Talvez trazer isso, né, para uma conversa, né, de amigos, como a gente está aqui, sirva também de cura para outras pessoas. Sim. Né? Assim, igual eu falei, hoje essa situação para eu falar é tranquila. Quando eu era mais nova, eu não tinha entendimento. Uma criança de 4 anos, ela não tem entendimento do que é um abuso, né? E antes do 7, se não me engano, eu conversando com a Aline, que me ajuda muito em relação ao entendimento das situações que a gente já viveu, daquilo que eu passei, que era... Não posso dizer que foi um trauma, mas não é um trauma que trazia sentimentos ruins, porque uma criança antes dos 7 anos, ela não tem entendimento daquilo que é bom ou ruim. Sim. Então, para o meu corpo, aquilo não foi ruim. Então, assim, quando eu fui ficando mais velha, que eu fui tendo entendimento, quando eu tinha algumas barreiras, e eu só fui, né, ter entendimento de compartilhar isso com outras pessoas depois de bem mais velha, depois de adulta, né? E iniciei aquele tratamento, porque às vezes a gente tem barreiras em relacionamento e não entende,
E aí eu vi que era tudo que vinha daquele sentimento da minha infância. Em uma sessão de microfisioterapia, né, aquela memória que estava no meu corpo, também estava no meu corpo. Eu trabalhei a minha memória cerebral, mas a memória celular estava aqui. Tava lá. Aquela memória estava no meu corpo. Eu passei por aquela situação. Aquilo, de alguma maneira, me trazia dor, me trazia memórias ruins. E muitas vezes a gente vê pessoas que passaram por essa questão e não tem com quem compartilhar, não sabem o que fazer, ou às vezes toma trauma de outras pessoas, de outras situações. Mas hoje eu posso dizer que tem como a gente ser curado, tem como a gente trabalhar isso, tem várias técnicas, né? Primeiramente Deus, mas tem a mão do homem, do médico, dos terapeutas, das fisioterapeutas, como microfisioterapeuta também, que faz essa limpeza. Trabalhei muito através de constelação familiar também, fiz algumas vezes a constelação, fiz várias técnicas que me ajudou muito a me curar minha mente, curar meu corpo, principalmente curar minha alma, para liberar o perdão. Talvez o perdão para mim ou para a pessoa que fez isso comigo, e hoje não me dói, mas eu sei que, de alguma maneira, eu lembro que em uma pregação falava que, às vezes, situações que eu vivi pode ser uma situação que eu vá ajudar outra pessoa. Que é muito fácil, né, falar. Aprendizado, né? Um aprendizado. É fácil eu te falar, tipo, supera isso que você viveu sem eu ter vivido. Agora, quando eu já passei sua dor, eu consigo, né, ter empatia, compreender de uma maneira mais profunda aquela situação. Com certeza. Então, hoje eu consigo, até nos meus atendimentos, eu acompanho mulheres e até homens também que passaram por essa situação, que às vezes vivem situações agora, quando adulto, que não entendem. E quando a gente começa a trocar essa ideia, começa a fazer um estudo mais aprofundado dessa situação, busca ajuda, né? Ajuda terapêutica, ajuda para cura também. Então, eu sei que isso foi um propósito. E eu fico muito feliz de poder falar de alguma maneira, poder falar com as mulheres e homens também que passaram por essa situação, para não se sentirem envergonhados, porque nós não temos culpa daquilo que nós vivemos, que nos fez mal. Né? A gente passou situações que, infelizmente, fugiram de nossas mãos, nosso domínio. Mas nós podemos buscar essa ajuda, podemos ser curadas e podemos ressignificar essa situação e ter uma vida tranquila e plena. Né? A gente pode, a gente deve também. Né? E se alguém tiver dúvida, quiser ajuda de alguma maneira e eu puder ajudar... Pode procurar, né, Gabi? Para trocar uma ideia, para conversar. Eu indico todas as pessoas que eu busquei. E sempre, até nas minhas avaliações, eu tenho meu bloquinho, eu vou escrevendo... Procura tal profissional que ele vai te ajudar nisso. Porque direciona, às vezes, né? Até no emagrecimento, muitas vezes, pessoas com obesidade, às vezes pode estar relacionado às situações que viveu. Algum gatilho, né? Que ativa exatamente, algum gatilho. Então, ela buscando a fundo o que ela viveu, ela vai conseguir alcançar o objetivo. Porque às vezes parece, meu Deus, por que fulano não muda de vida? Por que fulano não consegue? Porque vai muito além daquilo que a gente vê. Né? Então, sempre que eu possa ajudar... não só com o meu trabalho, mas também indicando profissionais qualificados para aquela situação, eu estudo, eu busco para que eu possa ajudar e principalmente para essa situação que eu também já passei. É uma situação tensa, né, gente? Imagina. Já chorei muito por isso, já chorei. Mas eu imagino que muitas pessoas tenham passado, sabe? E que não traz isso. Né? Não traz. Tem um bloqueio. Eu acho que é mais acho que é muita vergonha, tratar. Né? Sim. Acho que as pessoas têm vergonha de contar o que aconteceu. Até porque é mais íntimo, né? Normalmente quem faz isso, comete um abuso, é pessoas de dentro de casa, é uma babá, é um pai, um avô, um tio. Sempre são pessoas próximas, né? E a gente às vezes fica sentindo assim. Eu sentia, se eu contar pra minha mãe vai demitir ela. Se eu contar pra minha mãe vai achar que eu sou culpada. Fica com sentimento de culpa, sendo que, na verdade... você não entende. Você não e sua mãe, como que ela reagiu a isso quando você contou pra ela? Então, assim, a fundo, eu não sei te falar como que foi o sentimento real no coração dela, né? Porque quando eu contei pra ela, eu já estava no meu processo de cura. Então, até a maneira de eu falar pra ela foi mais leve. Eu guardei isso comigo durante muito tempo. Conheci pessoas... Você já se mostrou superada da situação. Já me mostrei mais fortalecida. Até porque para falar um assunto que já está ali escondido há muito tempo, né? Você já tem que... para ter coragem para falar. Enquanto dói, é difícil você falar. Depois que o Gabi falou, depois que você já superou, já passou por aquilo, você tem muito mais conforto em falar. Né? Você não tem esse receio, né? Sim. É porque realmente é aquilo que você falou, né, Roberta?
o sentimento primeiro é de constrangimento, de tristeza, de medo. De dúvida, né? Se a culpa é minha, se a culpa é do outro. Isso. Será que eu fiz alguma coisa para contribuir para que aquilo Sim, acontecesse? como que eu provoquei aquilo? Não na minha infância, Sim. depois que eu fui ficando mais velha, quando eu fui tendo entendimento. E aquilo te barra de ter relacionamentos, porque o seu corpo, né, ele... o gatilho mesmo, aquilo te traz memórias, é igual memórias afetivas. Quando você viveu uma situação bem feliz na sua infância, tem situações que te lembram aquele momento. Sim. E a mesma coisa quando você viveu algo ruim. Tem situações que vão te lembrar aquele momento. Deixa uma marca, né? Deixa uma marca. E é por isso que é importante a gente ser curado, a gente buscar essa ajuda para que nós possamos desenvolver profissionalmente, desenvolver sentimentalmente. Aquilo não ser um bloqueio para as outras áreas da Isso, vida, né? para fazer um desbloqueio mesmo. Mudando um pouco de assunto, mas não tanto assim, na mesma pegada do bloqueio não, de um momento que ficou registrado de forma negativamente em sua vida, o que ficou registrado como de forma muito positiva, uma alegria imensa? O que você poderia trazer para a gente? Uma realização. Uma realização? Ó, eu costumo dizer que eu sou Ou tem vários. muito abençoada. Eu sou muito abençoada, porque eu acho que quando a gente entende, igual eu vou falar muito de propósito, porque eu vivi isso, então não tem como eu falar de outra maneira. Quando você é grato, né, igual a palavra de Deus fala pra gente ser grato, nós devemos ser gratos. Até com as coisas ruins que eu passava, eu buscava entender o propósito daquilo. Mas de falar de sentimentos bons, nossa, minha família unida, isso é muito importante Um para mim. momento marcante, assim, que você viveu. Ô, Gal, deixa eu te falar. Você tá tomando vinho, mas por favor, vem aqui servir. Ó, Tá. Tem uma parada seca aqui, tem Daqui a pouco eu pão vou. de queijo da Meroca. E o tá Meroca. tão gostoso. Nossa, Tá bonito, viu? Aqui, prova pra Não, você. não, Vem essa resisti equipe. não resistimos. Não, eu Antes sou do The apaixonada Hype, por Enquanto comida vocês árabe. conversam, eu vou comer. Gente, eu tô tentando buscar assim, uma situação, porque, assim, falar... São várias situações. O que, por A exemplo? formatura, assim, o casamento, o nascimento tudo. de alguém na família. tudo, assim... O encontrar alguém que mudou sua vida. Não, sou grata ao Senhor, né, pela minha família, pelo meu trabalho, que eu sou apaixonada, que para mim ir para a clínica, por exemplo, é uma alegria diária. Você acorda de Eu manhã acordo já motivadona e fala, obrigada, super. Senhor, vamos lá. Vamos embora. Para eu ir embora que é difícil. Nossa, meu relacionamento com meus pais, com meus irmãos, com meu esposo, com meus amigos, com o pessoal de oração, tudo isso é motivo de muita gratidão para mim. Nossa, o dia do meu casamento foi uma bênção. Isso aí não tem, né? Deus Você sempre abençoou. foi assim, essa gratidão que você sente, Não. esse falar de Deus. Essa é a Gabi da vida inteira ou teve um momento de mudança assim na sua vida, no seu comportamento, no seu relacionamento com Deus? Nossa, Deus. Eu falo que quem me conheceu quando criança poderia falar melhor pra Você era você. tentada, Gá? Não, eu era extremamente triste, fechada. Você vê pelas... de vez em quando ela posta umas fotos assim, mais Sim. antigas, TBT? assim, um TBT. Mais criança. Você vê que o semblante dela é diferente, uma energia completamente diferente do jeito que Gabi é mesmo? hoje. Não, Gui, você descreveu. Eu fui uma criança bem fechada, bem triste. Uma criança... Triste por quê? Eu falo triste, era meio que sem energia. Então, dizem que é por conta da questão do dom espiritual, de sentir, né, a energia e tudo. Eu não sei explicar o certo, igual eu venho trabalhando isso até hoje, né, essa melhora, esse fortalecimento energético, elevando sempre a minha vibração, porque eu acredito que nós somos igual um rádio, a gente atrai Na o que a gente frequência, está né? transmitindo. Essa frequência é importante a gente estar sempre elevando com bons pensamentos, palavras positivas e se circulando de pessoas boas, Sim, né? Porque é verdade. nós somos as 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, eu sempre busco conviver com pessoas boas e quando eu tô perto de pessoas que não são boas, mas que Tem falam uma de carga coisas negativa. negativas, Estão fora de daquela fofoca. média das outras 5 Gente, que você tá isso buscando. isso pra mim Olha. não me edifica, eu não... Isso é a maior verdade que tem, gente. Suga, né? Suga as meu energias. Deus. Gente, você ficar perto de gente que fala mal dos outros, que fica apontando defeitos dos outros. Atrai. Não, e outra coisa. E tipo de gente assim, né? Eu tenho na família.
inclusive. Tudo que você fala positivo, a pessoa tem um problema ponto de pra vista isso. negativo pra te apresentar. Por um É o lado, do é bom contra, que o famoso do contra. do contra. Gente, eu vou trazer um assunto aqui que eu acho muito interessante a gente debater, né, nessa pegada Nessa que vocês pegada. estão aí. Porque, assim, a gente falando assim, de pessoas negativas, mas assim, é realmente uma questão de energia, né? Aí, quando a gente fala de fofoca, né? A fofoca tem um peso. Ela gosta. A fofoca tem um peso. A palavra fofoca tem um peso muito forte em cima dela, né? Mas por quê? As pessoas interpretam a fofoca como algo negativo. Negativo, justamente. Mas, se a gente for reparar o que é bem a fofoca, porque a fofoca é uma coisa, agora o comentário, a gente tem que saber qual é a nomenclatura que a gente dá. O inventar, Ah, né? tá. Então Ainda tem o inventar. Aí você falou certo, porque aí o inventar está muito liado, está muito Atrelado, atrelado com a fofoca, né? Mas, por exemplo, é natural, pelo menos se eu tiver errada, que me julguem, entendeu? E que falem, mas é E não me natural. cancelem na rede Não social. me cancelem, por favor. Se quiser também pode cancelar, entendeu? Não, Porque cancela, eu não agradei, Deus não agradou, Jesus não agradou. Eu posso contar uma fofoca? Conta. Vou contar uma fofoca, então. Esse negócio de cancelar, né? A Ivete Tô Sangalo. falando? Aí, Ó, já é uma fofoca. Fofoca da rede social. Porque a Ivete Sangalo perdeu 50 mil seguidores porque falou mal do Bolsonaro numa postagem de anteontem. Eu vi isso. É verdade. Ué, assim, tem coisa que a gente vê na internet que, putz, né, velho? Não precisava As alguém pessoas- gastar tempo falando uma coisa dessa, né? Mas deixa eu te falar, Carlinhos, o que acontece? Dá Essa ibope, é a né, opinião dela, cara, tá? Sim, é a opinião dela. é- Ok, que ela, enquanto Ivete Sangalo, ela influencia as pessoas, mas a gente tem que respeitar porque é a opinião dela. Ué, isso não reflete, isso não quer dizer que é a opinião dela. Aí que tá, que a gente tem que ter personalidade, né? A gente tem que ter os nossos conceitos bem formatados para a gente entender o que é certo para mim, o que é errado, até porque o que é certo, o que é verdade, ninguém sabe. O ponto de vista do entendeu? A gente outro, tem né? que- Pode ser gente acha, diferente. né? Mas a A questão, gente acha, mas a questão justamente. do cancelamento, né? Assim, de falar alguma coisa e aí vem a galera do cancelamento aí, porque a Roberta falou uma coisa que eu não gostei, vou cancelar. Depois eu volto no que eu ia falar, mas o que você acha dessa política do cancelamento, Gá? Eu acho que a gente tem que cancelar são os sentimentos ruins. Porque é igual você tá falando. Tô bom. Não, tipo assim, essa Ótimo. questão uai. de opinião, de influência. Nós somos influenciados o tempo inteiro. É igual eu trabalho lá na clínica com estética e eu sou divulgadora do meu próprio trabalho. Igual eles estão falando hoje em dia, blogueira da sua empresa. Sim. E, de alguma maneira, se eu falar lá sobre um tratamento que é bom, um produto que é bom, de uma marca de roupa, por exemplo, que é boa, de alguma maneira eu vou influenciar pessoas que se identificam comigo, se identificam Sim. com o meu pensamento. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente compartilha. Sim, que a gente vai falar. Essa questão de ter o pensamento já formado sobre aquilo que você, né, vive, a gente realmente tem que ter uma personalidade, mas acaba que a gente é influenciado o tempo inteiro. A gente muda de opinião É influenciado o e tempo todo. influencia também, Influencia. né? As Então, pessoas que é. estão Isso é ao nosso interação redor. com o meio que a gente Sim, vive. e igual fala aquele negócio de metamorfose ambulante. Nós somos assim, tempo porque inteiro. nós vamos ter momentos que a gente vai estar numa vibe, tem momentos que a gente está em outra e tá tudo bem. Agora sim, em partes eu discordo, porque eu acho que a opinião, entendeu? Quando você tem uma opinião formada sobre aquilo, né? Não é que a gente não é que a gente tem que ir até o fim com aquilo, sabe? Até Você porque a pode gente mudar em sofre- algum momento, né, de opinião. A gente sofre muitas influências Mudanças, externas, é lógico. Mas é interessante e é bacana porque, assim, isso moralmente dizendo, né? Eu não estou falando, porque fulano... Não, mas de uma forma ética e moral, vamos entender dessa forma, entendeu? Você ter uma conduta que está de acordo... Porque, veja bem, a minha opinião é essa. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, assim, aí passa um tempo... As coisas hoje estão dessa forma, né? Aí passa um tempo... não, mas porque a minha opinião era... Porque ontem minha opinião era essa, mas hoje é essa.
Então, assim, o que vocês acham disso? Só que a gente acaba mudando mesmo a opinião. Eu acho o seguinte, natural. Ao tempo todo, a gente é bombardeado com a quantidade de informações que um simples fato de talvez uma postura de uma pessoa, você vai perder completamente o conceito por ela ali. Você fala, pô, tudo bem que as atitudes daquela pessoa ali foram admiráveis e tudo mais, mas ela ter esse outro tipo de atitude aqui, não vou dizer que invalida todo o resto, mas tira a legitimidade dela pegar e pregar aquele discurso. Porque houve ações externas que interferiram nisso. Ou da aí. própria pessoa, né? Porque ela vende ali uma imagem. Aí, num determinado momento, ela pratica um ato totalmente contrário ao que ela estava pregando. É isso, Gui, que você estava tentando dizer? Sim. Imagina o seguinte. Você conhece uma pessoa que toda vida você viu ela fazendo caridade, ajudando as outras pessoas, sempre uma pessoa muito bondosa e tudo mais. Você fala, poxa, aquela pessoa ali é um exemplo de vida, um exemplo de caráter e tudo mais e tal. Aí você pega e fica sabendo hoje que aquela pessoa utilizava a instituição de caridade para lavar dinheiro, que repassava só metade das doações para as instituições de caridade, o resto ela mandava para uma conta fora do país, e que aqui morava numa casinha simples, mas lá na praia tinha uma casão, uma mansão, tinha empresa no nome, carrão e tudo mais. A partir do momento que você tem essa informação nova, olha como é que seu conceito vai ser completamente falar, poxa, eu enxergava essa pessoa dessa maneira e agora eu descobri que ela não é aquilo que eu enxergava. E o contrário também, né, acontece. O contrário também, você pode ter um conceito negativo de uma pessoa e por uma coisa que ela venha fazer, você fala, poxa, a vida dessa pessoa... Então, vocês acham que a opinião está... ela tem algo relacionado... Ela está relacionada à personalidade? Eu acho que... Com certeza. Eu acho que é mais em relação ao quanto você conhece dela. Mais você fala as atitudes? Está a opinião que a pessoa emite, entendeu? Está relacionada à personalidade dela? Então, pelo pouco que eu entendi personalidade, eu lembro que eu fiz o estudo da minha personalidade. E ali falava sobre características de cada... Que era a personalidade 1, 2, 3, 4... Acho que, se eu não me engano, vai até a 9. E fala que muitas reações nossas é devido a essa personalidade. Tanto que a minha personalidade ela é de pessoa mais... como que eu posso dizer? Não que seja neutra, mas que... Imparcial. Eu respeito sua opinião. Você pode me falar aquilo que eu não acredito. Mas você... Eu vou te respeitar. Eu posso até querer, tipo assim, eu penso assim, assim, assim. Mas se eu não mudar a sua opinião, pra mim, não vai fazer diferença na minha vida. Entendeu? Eu acredito muito nisso. E eu fiz também, esses tempos, a leitura corporal. Não sei se vocês já ouviram falar. Conta pra gente aí. Não é nada espiritual. É uma ciência mesmo que fala sobre nossas características, o formato do nosso corpo, sobre nossos desejos. E falava muito sobre a característica corporal minha de pessoa que ama correr atrás, trabalhar, buscar, ajudar. E realmente eu sou assim, até na minha infância, que eu era, igual eu falei, com energia baixa, eu já era assim. E aí você desenvolve aquela característica sua, então às vezes outras pessoas já não são daquela maneira. Outras pessoas são mais caladas, outras pessoas são mais comunicativas, e tá tudo bem. Às vezes a gente exige da pessoa ela ser aquilo que ela não consegue ser. Ou ser igual a gente, Ou ser igual a gente. Eu acho que não... Jesus escolheu 12 apóstolos para andar com ele, todos diferentes. Todos diferentes, porque nos mostra que nós sempre vamos conviver com pessoas que são diferentes de nós, mas Jesus ele teve uma comunhão maior com João. Porque ele mais amoroso, né? Ele teve essa amizade maior com João. Isso me leva... Se assemelhava mais. Se assemelhava mais. Então, a gente vai ter pessoas que nós vamos ter mais empatia, mais amor, mais comunhão, mais comunicação, que a gente vai amar mais, talvez nem seja igual a gente, mas algo ali, uma conexão. Que gera conexão, que gera uma né? conexão. Então, assim, a gente tem que... Eu acredito muito nisso. Se a gente respeitar a maneira do outro, claro que não concordar com coisas erradas, não é isso. Mas respeitar o outro, respeitar seus limites, sua maneira de ser, eu acho que a gente vai ser mais feliz e o mundo seria bem menos pesado igual é, né? Com certeza. Não, gente, esse papo é tão gostoso, né? Bacana. E aí eu volto novamente lá na questão da personalidade da opinião. Porque se minha personalidade... Vou dar um exemplo.
Vou te usar como exemplo. Gabi, ela tem essa personalidade, ela tem uma personalidade mais, igual você disse, você é mais imparcial. Mais tranquila, né? Aí você emite opiniões que têm a ver com você, não é isso? Sim, eu vou quando... Que condizem com o seu jeito de ser. Uhum. Então, digamos, então, que a gente falou a questão do mudar de opinião, né? A gente pode mudar de opinião. Só para vocês também me ajudarem a entender isso aí. É polêmica, gente. hein, Roberto? Ela fica assim, ó, cavando a polêmicazinha. Para vocês me ajudarem a entender isso aí. Porque assim, se eu mudo de opinião, entendeu? Naturalmente eu também estou afetando a minha personalidade. Será? Exemplo, hoje você é a Gabi. Digamos que amanhã você mudou de opinião. Não, cara, mas eu sou mais incisiva. Mas eu sou incisiva às vezes. Às vezes eu sou brava. Será que a gente não tem um pouquinho de cada, você tem né? essa característica sua, mas você, tipo assim, uma pessoa mais extrovertida, mais doidona. Mas tem momentos que nós vamos liberar isso aí. É igual eu falo assim, que eu tenho até... É a metamorfose ambulante. Tem hora que, tipo, igual... Se a pessoa... Igual eu falo assim, sobre essa questão de ser bom. Eu não aprendi a ser boa, eu aprendi a ser justa. Se a pessoa me fizer mal, eu não vou ser boazinha com ela. Uhum. Eu não vou ficar, né, deixando ela fazer o que ela quiser. Dando a face 70 Interessante, vezes. Não, bacana, eu perdoo, bacana. mas eu não quero perto de mim, não. Então, às vezes, as pessoas... Isso Isso é muito... legítimo, né, gente? Você perdoar, lógico. mas não querer Não a querer proximidade, a conviver. Só que convivência. existe- Perdoar não significa ser amnésia, né? Você esquecer. Você vai lembrar, mas você vai lembrar... por sabedoria. Exatamente. Porque você vai limpar aquilo de você, mas você não precisa conviver com quem te faz mal. Então, às vezes, as pessoas confundem. É porque tem a energia de criança, energia infantil, que muitas vezes nós temos por conta de criação, por causa de um padrão que é desenvolvido na gente, ou por causa Educacional mesmo, né? Aquilo que você aprendeu ao longo do tempo. Então, tem essa energia de criança que às vezes fica na gente, que às vezes a pessoa de fora, ela sente aquela energia que ela pode fazer o que ela quiser com você, que não vai te machucar, ou que você vai perdoar o tempo inteiro. Exatamente. Eu era essa pessoa. Até eu entender, eu trabalhar isso e entender que ama o próximo como a ti mesmo, e não mais que a você mesmo. Então, Ter empatia, né? Sim, eu vou... eu amo as pessoas, mas se me fizer mal, eu não quero perto de mim. Uhum. Então, realmente, a gente vai mudar de opinião. Tem hora que nós vamos estar super agitados, isso é energia. Tem horas que a gente está mais calmo. Tem hora que eu fico brava. Tem hora que eu fico mais uma. Pergunta ao meu esposo. Ô, Gabi, e como é que isso reflete? Como que isso reflete no corpo da gente, assim, essa variação das emoções, do comportamento? Você como fisioterapeuta, como é que essa oscilação das emoções, como é que isso reflete no corpo, assim, na parte física mesmo? Então, as emoções, elas, como que eu posso dizer, refletem significativamente no nosso corpo. A ansiedade, ela pode trazer dores musculares, o nervosismo, a raiva, tudo isso traz reflexo para o nosso corpo. Traz sensações para o nosso corpo. Eu estava até estudando sobre isso, sobre as emoções ligadas às ações, às dores no corpo também. Muitas vezes a gente vai trabalhar ali no paciente uma dor muscular. E a gente vai conversando, vai batendo papo, você vê que aquilo tá ligado numa situação que a pessoa está passando, ou na vida familiar. Então, nossas emoções realmente geram reações no nosso corpo. Isso, reações no nosso corpo. Uhum. Por isso que é importante a gente sempre estar alinhado. O que está causando aquilo para o paciente? Será que aquilo é só uma questão física ou uma questão emocional que está liberando aquela questão física? Uhum. Muitas vezes a gente está ali trabalhando com o paciente uma questão do emagrecimento ou de uma dor, a gente já direciona para uma terapia ou para pro profissional né, que é qualificado para aquela questão, para nos auxiliar ou para que nós possamos auxiliar. Uhum. Né? Dependendo do que acontece, né? Depende da causa ali. Da causa, a gente sempre fala que a gente romantizou o órgão errado. É o nosso estômago que costuma sentir aquilo que nossos sentimentos estão liberando. Não é o coração, não. O estômago. É o estômago. Se você parar para perceber, olha, se a gente está ansioso, você sente
Se você tá apaixonado, você sente. As borboletas no estômago, Então, né? por isso que a gente tem que estar sempre vigilantes com as nossas emoções. O que aquilo vai te causar de bom? Tanto que na microfisioterapia fala muito sobre isso. Sobre as emoções ruins, sobre as sensações ruins que nós liberamos no nosso corpo. Aquilo é capaz de trazer doenças autoimunes, doenças físicas. A gente vê que a maioria das pessoas que têm fibromialgia passa por situações muito, muito difíceis. Inclusive, lá na estética, eu estou desenvolvendo um tratamento, assim, não um tratamento, mas algo que possa ajudar essas pessoas que têm fibromialgia, que têm essas dores terríveis, que piora agora no frio, por exemplo. Para que a gente possa ajudar, porque dor, às vezes, ela causa, desencadeia situações psicológicas, né? A pessoa se limita, a pessoa fica sem vontade de comunicar com outras pessoas. Então, a gente vê que cada pessoa está passando por situações muito fortes, né? Principalmente agora nessa fase que a gente está vivendo. E criança, tem como identificar, os pais identificarem, assim, ver que a criança está... Né? Às vezes a criança... Tem criança que reclama muito, tem criança que, né, fica mais quietinha ali. As emoções e as dores físicas em relação à criança, tem como o pai observar para identificar ali se tem alguma coisa acontecendo? Sim, a gente tem que estar sempre atento, né, às crianças. Lá na clínica, por exemplo, a gente não trabalha muito nessa questão com crianças, porque não é nossa... Na área de atuação, não é nossa né? área de atuação, mas com certeza tem como o pai observar o que a criança está passando e procurar um profissional adequado. Sempre é importante, né? A gente está com respaldo em relação a procurar um terapeuta, e que antes a gente tinha um tabu, quem procura tratamento terapêutico é uma pessoa que tem problema. Isso, E não é. A gente tem que sair dessa medicina de tratamento só, a gente tem que ir para a medicina de prevenção, que hoje a gente está entrando muito nela, é melhor prevenir, é melhor cuidar, entender o que pode estar acontecendo. O coronavírus mostrou isso muito bem, super né? mostrou. A importância da prevenção. É verdade. Então, assim, tudo que a gente consegue descobrir mais rápido, precocemente, a gente consegue um tratamento melhor, né? melhor. E seja criança, adolescente, adulto, idoso, sempre é bom a gente estar atento ao que o corpo está nos falando. Porque o corpo fala, né? Como tem um tratamento que fala isso. O corpo fala. E fala mesmo. E fala muito. Deixa eu falar. O corpo, deixa eu falar aí, ó. Ô, Gá, a equipe hoje lá da Corpus cresceu bastante, né? Você tem uma equipe multidisciplinar, né? Vamos falar mais sobre isso também? Sim. Como que tá lá hoje, entendeu? Assim, gente, a estética, eu acho lá um lugar super delicioso, super agradável. Ficou lindo, lindo, lindo. Ali foi sua mão? Foi seu dedinho? A decoração? Ou você contou com alguém lá para te acompanhar? Nossa, eu tive muitas ajudas, né? Muitas. Mas de muito bom gosto, viu? Obrigada. Ficou muito legal. Quando eu viajava para algum lugar, sempre tem coisas, sempre tem algo que nos chama a atenção. E eu falei assim, eu quero colocar lá na estética algo que me chamou a atenção e que talvez outras pessoas vão gostarem também de conhecer. Eu tinha levado para uma pegada assim, de viagem, tanto que todas as salas têm nome de países que eu já fui, que eu mais gostei de conhecer. E as meninas, né, eu fui escolhendo cada sala assim, de acordo com a equipe. E nossa equipe lá realmente é maravilhosa. Eu sou suspeita para falar delas, mas eu posso falar com propriedade, porque elas são realmente pessoas que estão alinhadas ao propósito e aos valores da Estética Corpus. São pessoas que trabalham com amor, com humanidade. A gente percebe isso. E elas são, assim, profissionais dedicadas na recepção. Eu até coloquei uma legenda na foto. Na recepção, vocês contam com a elegância e doçura de Joyce. Que legal. E realmente elas são assim... Sempre que eu atendo um paciente, eles falam, Gabi, que legal, as meninas da recepção, as recepcionistas lá, elas são coração, elas recebem, parecem que tá abraçando. Aí nós temos as fisioterapeutas que trabalham lá, Carla, Karine, Andrine, Isabela, que vai formar agora em fisioterapia. Bela, Belinha, beijão. Bela é uma graça de pessoa. Bela é uma bênção. Uma bênção, a massagem delas, cada uma maravilha, tô precisando, assim. Bela! Elas trabalham cada uma. A limpeza de pele de Carla, maravilhosa.
A massagem relaxante eu tô da outra. achando que a gente tá precisando frequentar lá a Estética Corpus. Roberta já. É só você que não tá indo lá ainda. Eu não vou lá como cliente, não. Mas acho que todo mês eu tô lá fazendo material e Roberta também tá lá, sempre fazendo treinamento. Tá faltando eu sair lá, hein? Pois é, tô precisando ir lá, mas é como o paciente mesmo, tá? Pois é, então. Eu falar com as mulheres que eu conheço, ó, bonita, linda você já é, mas se tiver alguma coisa que você quiser melhorar, nós estamos aqui pra isso. Tá isso, vai ficar lindo, Sempre tem alguma coisa assim que a gente pode fazer para se sentir melhor, né? Como eu falei da questão da autoestima, de ter um momento de qualidade que a gente precisa, porque principalmente não falando que os homens são super bem-vindos lá na Não, e a gente vai Corpus. falar disso também, viu? Porque aqui é um público que tem, assim, que tá crescendo. Super, porque tá quebrando esse bastante, tabu, né? bastante. Pois é, Gá. Tá quebrando, não. Acho que quebrou. Quebrou Já bastante, foi, né? bastante. Já A gente foi. atende um... Ainda tem muito... Você sente que ainda tem muito preconceito em relação a isso? Como que é? Não, assim, eu acredito que não. As pessoas estão cada vez mais buscando por ajuda, por se sentir bem, por Os elevar a resultados da autoestima. saúde, né? Isso, saúde também. Porque Você não faz por quê, Gui? Eu Aí, tá vendo como é que Boa, a gente Roberta. fala? É! Eu sou super largado. Eu sou muito... Aqui, ó. Ô, Gui. Aí, Gá. Então tá vendo, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho. Olha o tamanho da minha barba. Olha o tamanho da minha barba. Olha o tamanho do meu cabelo. Eu sou descuidado. Eu sou descuidado. Então... Ô, Gui, mas você pode ir lá pra fazer um relaxante ou presentear sua digníssima. Não dá pra fugir. Gente, não dá, porque você pode presentear, né? A pessoa que você ama, você pode presentear um amigo. Marqueteira ela, viu? Marqueteira. É, Paulinho, você tá colocando essa menininha daquele jeito, viu? Não, Paulo é super tranquilo, mas ele faz propaganda também. E ele faz propaganda porque ele é cliente, né? Então ele fala da própria experiência dele, aquilo que ele sente. Aquilo que, igual ele faz acompanhamento com a nutricionista lá da estética, faz massagem também com a gente. E eu vou te falar assim, como esposa, E ele que emagreceu vale a pra pena. caramba, né, Emagreceu menina? super. Nossa. Oh, meu Deus, Homem é vai piolho falar de pedal. Piolho de pedal. Não, e nós montamos o protocolo para ele lá, e ele faz as massagens. A gente faz muito por questão de qualidade de vida, de se sentir bem, do relaxamento. Quando a pessoa, ela tá... Não sei se vocês já sentiram quando tá com estufamento, tá se sentindo inchado. Sim. A gente tende a ficar mais... aquela sensação ruim, ela também vai... né? Dá um mau humor? Um Causa mau humor, isso. Assim. Quando a pessoa está intoxicada também, aquilo influencia no humor dela. Por exemplo, a pessoa, quando ela está com o intestino preso, por exemplo, influencia muito no humor, deixa mais nervosa, mais explosiva, mais impaciente. Né? Isso é algo ali que é fisiológico mesmo. Por isso que fala assim... são termos que a gente usa lá na estética, assim, que eu sempre falo para os pacientes. Às vezes a pessoa está intoxicada, está com mau humor, e eu já vi muitos estudos que falam sobre iniciar o tratamento de depressão através da desintoxicação corporal. Que legal. É muito interessante. Então você vê que está tudo interligado, o nosso corpo. A gente tem uma glândula de uma que... inteligência muito incrível, né? O homem né? Deus abençoe E aí, demais. gente, então... E aí, Tudo que Deus ainda a faz é gente sabe- perfeito, né, E aí gente? dizer que ainda tem quem não acredita. Em Deus, né? Não Deus tem é como, perfeito, gente. todos Não os tem como. detalhes. E me conta aqui, você falando do seu marido, né? É fundamental, Gabriela, para o seu sucesso profissional, o apoio do seu marido. Como é que você fala sobre isso? O que você tem para trazer para as mulheres, para os maridos que estão aí assistindo The Hype? Com certeza, o apoio, tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, é importantíssimo, né? Nós estimulamos, nós orientamos a pessoa com quem a gente, né, mais convive, que é a nossa esposa ou a esposa. E eu e o Paulo, a gente tem essa pegada, né? Ele muito mais que eu, meu Deus do céu, não tô nem... De empreender, e de um apoiar o outro. Sim, de apoio também. E, às vezes, a questão de eu precisar trabalhar, divulgar mais, a pessoa tem que ter uma compreensão, porque isso requer tempo. Sim. Às vezes uma exposição um pouco ali no Instagram também, e ele é mais reservado, e eu gosto mais dessa questão de divulgação, marketing, eu sou apaixonada com isso. Então, assim, eu respeito
o jeito dele, e ele super respeita o meu. E te incentiva, Ele né? super me incentiva Isso é legal. de todos os aspectos, e isso é muito importante. Pessoal, problemas técnicos, vai falando aí que eu já vou ajeitar. Pode falar? A gente continua batendo papo. Cuidado lá, ó. Quatro, Aí. três aí que eu vou ajeitando aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? É, lógico. Então, assim, Vou resolver minha vida aqui. às vezes a gente vê essa questão de eu falar de mulheres multitarefadas, que é uma coisa que eu busquei entender, Aham. de compreender o porquê que eu gostava. Antes falava que era workaholic. Hoje eu falo que é dedicada. Né? claro. E eu falo assim, às vezes as pessoas falam, fulana é dona de casa. Gente, não tem quem trabalha mais do que uma dona de casa. Não tem não, gente. Eu sou Nossa, fã. meu Deus. Fã real de uma mulher que é Aham. dona de casa, que é mãe. Isso requer tempo, dedicação e paciência. Não, o e dia muito tem, amor, não, né? pra dar conta de tudo, né, Ró? A gente tem que ter mais horas no dia, cara. Não tem condições. Isso aí que a gente fala, multitarefada. A gente, né, mãe, antigamente... mãe, né, muitas, né, esposas. Bem da verdade, que trabalham- eu acho que a gente buscou uma independência. Que custou Sempre caro, né, custou gente? Que muito custou caro. caro. Vamos falar a real, né? custou Essa Porque a gente, dependência não, a caro gente pra caralho. abraçou tudo, a gente não largou nada. Exatamente. Você tem que ser dona de casa, você tem que ser... você tem que Mãe, trabalhar, dedicada, mãe, você tem que ser esposa. um profissional de, né, de sucesso aí. Sim. Poxa, gente. E tem que estar só ainda com a, acumulando e tem que estar função. bonita, tem que estar com a estética E, toda. eu vou te, e ainda tem ainda. isso. A gente falou sobre isso, não foi, Ró? Num post que a gente estava lendo juntas esses dias, na sua casa. Um post no Instagram que fala sobre isso, né? Do homem que busca a mulher. Ah, sim, verdade. A mulher, ela tem que estar bonita, ela tem que ser uma ótima mãe, ela tem que ser uma ótima dona de casa, ela tem que ter sucesso na profissão dela, né? Tem que juntar tudo. E aí, Sim. quando vem falando da beleza, né? Assim, então, cuida do seu... Quer uma flor bonita? Cuida do seu jardim, Sim, cara. com certeza. Né? Eu acho assim, essa questão do cuidado. Quando algumas... eu tenho que ficar bonita porque meu marido quer. Sai fora disso. A gente tem que estar bonita porque a gente quer se sentir bonita, porque nós nos sentimos melhores com isso. Porque eu acho que a outra pessoa, se ela nos escolheu, ela tem que gostar da gente daquela maneira. E esse se sentir bem, ele vai emanar essa felicidade, esse bem-estar. E essa questão, às vezes, um dia nós somos mulheres maravilha, outro dia a gente não está afim. E eu sempre falo, está tudo bem. A gente tem que dar tempo ao tempo, a gente tem que buscar se fortalecer todos os dias, mas entendendo que tem tempo para tudo. Às vezes E a até gente... sair dessa pressão, desse Sim, compromisso, não se comparar né, ninguém também. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, a comparação, não se Não comparar, pode- não se sabe? comparar. Hoje, com as redes sociais, a gente Nossa, tem Isso está mais visto aflorado, né? Super aflorado. muito. E naturalmente isso desperta na gente desejos, tá? Porque à medida que você vê aquilo, gente, nós somos seres humanos, somos movidos por isso, você entendeu? Então, esse controle, esse autocontrole que é muito importante. A gente falar, não, peraí, eu preciso frear, eu tenho que entender que minha vida é essa, entendeu? Eu tenho que entender que o meu corpo é esse. que meu biotipo é esse. Não dá pra eu Tem ficar até uma aparecendo charadinha, bucha, você sendo pode que eu- colocar aí pra gente? Tem até uma charadinha no rapaz, ele tá na balança. Eu achei incrível. Eu falei, Gui, vou te mandar. Sabe porque a gente vê... Porque realmente a gente... Se cobra muito, né, Se Ró? cobra O tempo muito todo. e isso aí vira doença, né? Sim. E a gente, às vezes a gente, como eu falei, muitas coisas vêm da nossa crença limitante por conta da nossa criação, por causa do externo ali de onde a gente cresceu, Aham. escola. Desde a infância a gente não, cresce pensa, assim. a gente era muito Uau. comparativo, né? Quando era criança. Sim, a Nossa. gente... você tem que ser... Olha lá. O rapazinho na balança, né? Essa é a tua opinião. Eu respeito, mas não concordo. É igual assim, essa questão realmente é real, de a gente não deixar se ofender por causa dessa questão do peso, do nosso jeito e tudo. Eu falo que a gente tem que buscar ter saúde. Sim. Né? A gente tem que buscar ter saúde. Se não fosse isso, a gente tinha que estar bem do jeito que a gente tivesse ali. Mas em relação à comparação, por exemplo, essa questão do biotipo, isso é real. O meu biotipo, eu posso fazer tudo que for. Eu já treinei 2 vezes por dia. Eu era assim, eu era bem dedicada em relação a exercício físico. Até porque eu tinha tempo para isso. Depois, quando sua vida vai mudando, igual a gente falou, a gente vai se adaptando ao nosso tempo também. Aham.
E às vezes eu vou querer chegar num corpo de fulano que eu nunca vou conseguir. Então eu sempre vou estar frustrada. Sim. Então a gente tem que ir de acordo com aquilo que nossas possibilidades, a gente tem que ser grato diariamente, é um leão por dia. Cada dia é uma conquista. Tem pessoas que às vezes falam assim: "Ah, você dá curso?" Fala comigo tipo assim: "Você consegue dar curso, trabalhar isso?" E tipo, mas não são todos os dias que a gente é assim, né? Que a não é gente todo consegue dia ser que a gente assim. consegue, né? Não é, verdade. mas a gente mostra na rede social aquilo que a gente quer mostrar. Exato. O que a gente personagem que a gente cria. né? tipo, É, a ou gente então só mostra a parte a parte boa, boa, na verdade. A gente mostra assim o quê? O que eu tô trabalhando, que eu tô isso, que eu tô aquilo. É, mas quem vê clique, não vê corre, né? Não é vê. isso que o pessoal posta aí nas redes Não sociais. Até porque você não pode sangrar em tanque de tubarão. Verdade. É Né? isso aí. É, a gente bem acaba da verdade mostrando coisa é boa. essa. A gente não pode. É triste, é lamentável, né? Mas você não pode sangrar em tanque de tubarão, porque não é todo mundo que te quer bem. Infelizmente, não é. Né? A real é essa. Esse é o mundo de hoje. né? Esse é o mundo Bem-vindo de hoje. à vida real, né? Bem-vindo à vida real. É. Ô, Gui, nós temos umas charadinhas aí. Carlinha, você tinha feito algum eu Eu nunca. pra cá? Uai, a gente preparou eu nunca pra ela aqui, né? Miséria. Ó, tem uns Vai. trenzinhos aqui preparado. Então você pode mandar ver. No meio Meu do Deus do nunca, céu. nós vamos colocar umas charadinhas ali que eu quero a opinião dela também. Beleza. Então, Ô, sapeco Gabi, eu nunca ninguém. Tem como é que fala? Verdade. Você não quer? Prefere consequência. Não, é mais ou menos. Você não quer provar aqui um pouquinho? Você já conversou Nossa, demais. daqui a pouco eu quero. É porque é assim, Eu tô gente. esperando o momento, que esse aqui tá bonito demais. Não tem momento não, pode ficar à vontade. Mas é assim, ó, a gente fica aqui fina, comendo um pouquinho aqui, tanana, mas depois Na hora que esse que a gente programa devora. acaba, oh meu Deus. Nossa, ainda mais, Desse jeito. ainda mais que eu amo comida árabe. Misericórdia. E essa tá tá bom. divina, viu? Essa da miroca tá... Nossa. ouro. Gui tá de olho também, né? Mais tarde. Vai lá, Carlinha. Ô, Gabi, você conhece a brincadeira do eu nunca? Você já brincou alguma vez? Só pra gente explicar pra quem vai... Não, quem na vai ver verdade, eu gostaria que você me explicasse. Então tá, vamos pra você e pra quem tá nos assistindo, eu nunca. É uma brincadeirazinha assim, a gente lança uma frase... Acho tão bonitinho, Carlinha. É uma brincadeirinha assim. Sim. Ela fala igual a Alice. Toda delicada. Maravilha. Delicada como uma cancela. Mas então, a gente lança uma frase, né? Se você já fez, você bebe. Se você não fez, você fala eu nunca. Então tá, deixa eu pôr aqui. Aí a gente vai ver se a gente tá eu enganado fiz, com eu essa bebo? doçura, essa tranquilidade toda ou não, né? Volta. Misericórdia. Volta. Se eu fiz, eu bebo. Se você fez, você bebe. Tá, então eu vou... Tá? Se você não fez, você Se fala. você não, eu nunca. Não pode mentir. Fica livre. Não, ela falou certinho. Não, ainda bem, não pode mentir. E o corpo Não fala, tá? Deixa eu até relaxar. Deixa eu até relaxar. Não, mas Carla não vai pegar pesado. Não. É Ela isso que hoje eu ia ela falar. tá boa assim. Hoje eu tô um anjo. Ô, gente, eu gostei daquele programa de Vânio Souza. Vanilson, Nossa, ali. Fala. Foi ótimo, né? Adorei. Ele... Acabando aqui, nós vamos soltar um com Alan Procópio e Viviane Mota. Muito legal. Muito legal. Eu Eles são amo muito eles e legais. super admiro. Desenvolvimento humano. Acabando aqui hoje à noite, se tiver um tempinho, assiste. Com você vai morrer certeza. de rir. Nossa, eu acompanho assiste, a Alan e compartilha. Você tá inscrita no canal, né? Eu, na verdade, eu quase não mexo negócio de Instagram, de Facebook, de YouTube, de nada. Mas eu vou, com certeza. Eu tava vendo pelo Instagram, de vez, tipo assim, quando vocês postavam, eu vi o de Vânio Souza. Roberta, esse? Eu falei, Roberta, eu amei aquele programa, eu gostei, que ele fala tudo também. Mas fica a dica aí, gente. Ó, quem ainda não inscreveu no canal do The Hype no YouTube, se inscreva, curta lá, dê like ou dislike, quem não gosta também, né? Não, dê lá. Tem liberdade para dar dislike. Enfim, bora lá. Bem democrático. Bem democrático. Mas, ô Gabi, vamos pegar leve com você aqui, tá? Tá. Robertinho falou que vai pegar leve com você, então. Da próxima vez que você vier, você já tá acostumada, aí a gente pega já é de pesado, casa. tá? Oh, sim, tá bom. Então, vamos lá. Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais para dar uma stalkeada. Eu nunca. Não. Você nunca teve interesse de ir ali olhar o que tá acontecendo, sem ser vista?
Não. Assim, uma vez eu olhei pelo Instagram de minha amiga pra ver uma coisa, mas na verdade, tipo assim... E eu gostei da postura dela, ela foi... Eu nunca. Não. Mas olhando pelo Instagram dos amigos, a gente sempre olha, né, gente? Aí fala assim, ô, fulano, entra no Instagram de fulano aí pra eu ver o negócio, aí a gente vai. Vai lá e... Como se não fosse eu. Stalkeando pelo Instagram alheio. Mas nunca criei uma conta fake, não. Da fake, não. Beleza. Eu nunca sofri bullying na escola. Vixe! Não, vamos estender aqui. Vamos estender, então. Você já sofreu bullying na escola, Roberto? Cara, deixa eu te falar, eu já sofri bullying com os meus irmãos que tiraram da escola. Eu era seca, tinha um dente assim pra frente, assim, então me chamavam de Mônica e Magricela. Agora o problema é que a gente tem que entender como que era o bullying de antigamente e como é o bullying de hoje, porque tem gente que tá pirando com isso e fazendo atrocidades. Cara, mas entendeu? era ruim pra caramba, tá? Esse negócio de sofrer bullying na escola... Cara, eu era chamada... Nossa, minha irmã, pelo amor de Deus, minha irmã, velho. Eu era Mônica, meu irmão era Baleia Assassina e Rosiana era Ravengar. Oh, desculpa aí. Mas e aí, conta pra gente, o que era o bullying lá que você sofreu na escola, Gabi? Então, igual eu falei, por eu ter sido uma criança calada, introvertida, você acaba gerando sentimentos, às vezes, de abuso de outras pessoas com você. Então, várias vezes já passei por situações de crítica, julgamento. Eu lembro de uma situação que uma professora fez comigo, pra você ter ideia. E foi... Nossa, Deus, eu lembrava dessa professora, eu falava, que raiva dessa professora. Eu passava de carro perto dela, ela de pé, não vou te dar cara. Já ressignifiquei, gente. Não sou mais essa. Se você encontrar com ela hoje, dá carona pra ela, pra tia. Mas, assim... Dá carona. É só por causa do Covid. Tá. Só por causa do Covid. Beleza, então tá, pula, né? Então, vamos lá. Eu nunca mandei mensagem depois de beber e me arrependi. Bebe, né? Já, né? Quem nunca? Quem nunca? Meu Deus, pra quê? Nossa, Pra que eu vou? Você fala assim, pra quê? Não façam Fui isso. beber, meu Deus. Olha, Réveillon de 2020. Aí, ano passado você fez isso? Deus! Ano passado? Não tem nem muito tempo. Pula. Gui só observa, né, Gui? Corta. Misericórdia, gente. Vamos lá. Eu nunca fui em uma festa sem ser convidada. Nunca. Você já foi, Ró? Nem quando eu sou, eu... Ah, eu já. Nem quando você é convidado, você vai, né? Gente, não convida a Gabi, porque ela não vai. Não, me convidem sim, gente. Assim, eu amo festas. Mas ela é mais caseira. Mas eu gosto... É bom ser convidada, né? É bom ser convidada. Você já foi Hoje, convidada? Eu já. Ah, eu já fui de penetra. Você já nunca foi de foi, penetra? Roberto? Você já foi? E você, Já, Gui? gente. Já Gui fui de já, com penetra. certeza. Gui, você já foi? Gui tem cara que já bastante pra beber. Eu vou até hoje. Gui tem cara que vai pra beber. Ô, Gui, você corta essa parte que eu falei que eu não vou nem convidada, porque pro povo me convidar. Não, agora nós vamos deixar essa parte aí. Você corta. Ô, gente, mas quem nunca foi numa festa, nunca ser convidada aqui, por favor. É bom demais você chegar assim. Aqui, Mas eu era adolescente, tá, gente? Ô, Gá, vamos nos ater nessa tiradinha aqui, ó. Vivemos numa época em que sua amiga... Olha que legal. Vivemos numa época em que sua amiga de verdade te chama de vaca, que é normal, né? A gente tratar, sou vaca, nanana. E sua amiga falsa te chama de amiga. Hein, amiga? E aí, o que você me fala disso? Ai, gente, realmente é um assunto polêmico. Ela não chama ninguém de vaca. É Não, polêmico, uai. Nada, minha filha. Com minhas amigas ali, a gente... quando a gente viaja, a gente faz... Né, que a gente tem mais intimidade, a gente acaba fazendo isso mesmo. Mas essa questão, assim, de amiga... Realmente a gente tem que conhecer muita pessoa, né? Pra gente realmente ter uma amizade mais profunda, mais a fundo. Mas Sei, eu acho que não sei nem o que comentar sobre É porque a ficou gente tão vive... natural hoje, né? A gente vive numa época onde as pessoas se aproximam da gente por puro interesse, né? As pessoas, elas começam a ter contato com você já pensando em ter algo em troca lá na frente. É verdade. A gente vive muito isso hoje. É, isso aí.
Vai, segue que eu quero deixa, mostrar a outra. Pode, não segue, pode não, comentar, porque eu não. não sei o que comentar sobre isso. Segue, Carlinha, porque Gui vai colocar uma outra pra gente. Eu nunca beijei meu melhor amigo. Eu engasguei aqui. Nossa, Deus. Nossa, Deus! Qual das duas aí, Roberto? Essa Pera, aqui. uva, maçã, salada mista? Beijei meu melhor amigo. Assim que a gente foi melhor amigo dos 12 até muitos anos. Acabou que afastou um pouco porque foi morar fora. Eu também fui morar fora uma época. Depois, assim, né? A vida tomou outros rumos, tomou outros né? rumos. Mas na época, eu falo que teve uma época que ele apaixonou comigo. E depois eu apaixonei com ele. Depois cada Ninguém um pro apaixonou seu por lado. ninguém, cada um Depois foi pro seu parou. canto. Mas a gente teve essa fase de amor da adolescência durante uns 2 anos, assim. Muito bem. Foi bem legal, né? E aí? Não, é que eu ia Bem pegar a tirada da outra, entendeu? Da amizade da amiga. E aí a gente tinha separado essa aqui, ó. Quem deseja vida longa às inimigas é a Valesca. Eu desejo que sua calcinha fique toda no seu rego quando o esmalte da sua unha estiver secando. Você deseja, Gá? Você é dessas que assim... Malévola. Malévola. Não desejo nada. Não desejo nada. Eu não. Tipo assim, uma coisa, eu não tô falando da boca Você pra ora, fora. você ora. Não, tipo assim, se eu te falar A assim, indiferença, eu já tô orando. A indiferença Já é tô pior nesse que nível de qualquer evolução. afeto, né? Você já tá nesse nível de evolução? Não tô de nesse orar? nível de tá. evolução, não. Mas assim... Eu acho legal, olha que legal, ela é bem verdadeira, tá vendo? Sente a verdade nela. Porque realmente ela vive essa questão da espiritualidade, ela é isso, entendeu? Muitas pessoas às vezes santificam demais, né? Tem pessoa de uma forma. que fala, tipo assim, não, mas isso aí deve ser fingimento, Gabriela, essa postura. Às vezes, Eu tenho certeza. né, pelo meu trabalho, pela minha vida e tudo, mas não, isso aqui é o que eu sou, o que eu vivo. É que então, a gente onde que eu tem estiver, eu que vou ser ser uma assim. pessoa melhor, né, Sim, gente? um dia me A gente- falaram assim, tudo você acha que é espiritual? Essa pergunta dessa pessoa, essa pergunta não, essa afirmação como talvez uma crítica, tudo que você vive, você acha que isso é espiritual. Na verdade, eu acho que tudo é espírito, tudo também é físico. Nós somos corpo, alma e espírito, e somos espírito passando por uma experiência carnal. E nós vivemos como se fôssemos carne, que de vez em quando tem experiência espiritual. Verdade. E nós não somos assim. É igual essa questão do orar pelos inimigos. Isso é uma coisa que verdadeiramente eu quero um dia estar nesse nível de evolução. Mas a gente fica chateado e a Bíblia fala sobre isso. Ireis, mas não pequei. Porque quer dizer o quê? Que a gente é assim, a gente explode, a gente tem raiva. Tá na carne, né? A gente, e assim, não tem como você não ter raiva de vez em quando, a gente é assim. Mas o que vai fazer a diferença é de você trabalhar aquele sentimento. De Não deixar aquilo não ali deixar virar aquilo- uma sim, ação contrária, né? Contra a pessoa. Sim, um dia, gente, eu vou contar um caso rapidinho. Um dia teve uma pessoa que me fez mal, assim, fez uma coisa pra mim que me machucou, me fez ficar chateada com ela, que era uma pessoa que eu gostava. E eu atravessando a rua, Deus falou no meu coração assim, vai lá e abraça a fulana. Olha. Do nada. Do nada. Eu falei, Deus, eu não vou. Eu falei, eu não vou. Eu não sei, quem tem essa, e consegue escutar a espiritualidade, Olha vai aí, me ó. entender. É. E aí eu falei assim... É muito puxão de orelha, tá, minha filha? Não fica achando. Não, mas porque Ai, a meu gente, Deus. né, meu Deus. Aí Deus falou comigo, vai lá abraçar ela. Eu falei, Deus, eu não vou, eu não quero. O Senhor falou comigo assim, Gabriela, vai lá e abraça ela agora. Deus não me perguntou mais, Ele me deu uma ordem, eu fui lá, abracei a pessoa. E eu saí de lá com o coração muito Aliviado. feliz, muito aliviado. Aí Deus me falou assim, como que você quer que ela sinta que você é verdadeiramente minha serva, se você vai ter uma Uau. atitude igual de qualquer outra pessoa que Arrepiei. não me conhece? E tipo assim, aquele momento foi de verdade uma orientação de Deus, porque pela minha própria vontade, você não eu não iria, iria. E é por isso que a gente é orientado, por isso que a gente tem que sempre ser orientado em tudo aquilo que a gente faz. Desde o nosso trabalho, a Bíblia fala, quer comeis, quer bebeis, fazeis tudo para a glória de Deus. Então é no detalhe de nossa vida que nós somos orientados. Eu quero chegar, né, nesse nível aí, mas ainda não estou. Né? Quem Ainda. sou eu para estar aí? Se eu falasse, eu estaria mentindo. Mas eu, na verdade, eu não sinto nada. Tipo, a pessoa É me fez mal. indiferente. Eu ainda estou nessa fase aí de indiferença. Que já é uma evolução, mas né, é isso gente? que eu ia Conseguir falar, ser já indiferente é uma evolução, e tanto, claro, né, é Gui? porque quando aquilo já não te afeta, isso já É um processo, é um Gabi. processo. senhor. Sua Senhor, Tá na sua hora.
Falta dar mais um pouquinho ainda. Tô só te avisando pra depois não botar a culpa da gente. Você não põe conversa, eu falando assim, ó, não, viu, Gui? Você não põe. Eu sou mais novo que você, cara. Hoje, quanto você tem? Hã? Eu tenho 28. Eu também. Só que eu sou de dezembro. Então você Você é de mais 92 também, só que eu sou de dezembro. Ah, você já fez 28? Já fiz 28. Você vai fazer 29 esse Vou ano? fazer 29 esse ano. É É cringe mais ou não é velha que cringe? eu, tá vendo? É cringe. Cadê essa onda Eu tô mais do velha que cringe? É assim que pronuncia esse negócio? É cringe, sei lá. Ai, que onda, Essa chatura né? aí da internet É. aí que tá colocando a gente de velho. Nunca vi, só porque a gente toma café. Café? E eu amo café, então eu sou muito velho. Então, bora. Vai, Gá. Eu nunca. Vai, Carlinha. Agora é a última, tá, Gabi? E você não vai fugir da resposta, Tá. Não foge não. E da depois raiva. vai passar a pergunta também pros dois aqui, ó. Ah. Eu nunca dei uma olhadinha no Tinder. Quando eu era solteira? A Gabi, a pergunta tá aberta aí. Uai, quando eu era solteira... Peraí aqui. Ô, Gá, Inclusive... Você hoje fez a gente rir. Não. Ó, isso aqui. Porque, tipo assim, quando eu era solteira, eu olhei tudo, assim... Não lembro se esse negócio de match, que já tem tempo. Mas minha irmã conheceu o esposo dela pelo Tinder. É mesmo? O esposo de Bela. Ô, Bela, desculpa, né? Não sei se podia falar, mas eu falo. Mas ela falou. Não, e Bahia. tipo assim, uma pessoa... Nossa, o esposo dela é uma pessoa maravilhosa, good vibe, igual nós Ah, que mesmo. legal. Bacana, muito Gente, bacana. isso é a atualidade tá funcionando assim. Ainda mais agora que nós não podemos sair, né? Quantas pessoas não se não tinham se conhecido e através do Instagram começaram a conversar e depois tiveram um relacionamento? Isso é ó, comum hoje. Facebook, No agora Tinder, Tinder, no né? Tinder eu nunca fui. Não, você nunca baixou o Tinder Nunca. pra dar uma olhadinha. Nunca. Mas, Tiago, eu conheci ele no Facebook. Aí, tá vendo? Aí. Tiago, eu conheci no Facebook. É porque o Social Tinder... salva vida. Salva Rede vida. social. Essa é a não, maneira, né? gente. Antigamente você saía pra conhecer pessoas. Hoje você não precisa sair pra você conhecer pessoas. E Tem aí, diversas redes sociais E aí. você? Vixe, já deu naveguei match aí? demais aí, meus tempos Já de deu solteiro. Meus tempos de solteiro, eu já, Vixe. já fiz a festa naquele trem lá. Fechou seu eu nunca aí, Carlinha? Ou tem mais o que aí? Meu Deus. essa Roberta já mulher. sabe, você percebeu? ela já Que ela já sabe. Sei Acho que demais, Ela já cara. sabe que tem a Ó, pergunta de aí. Ela- verdade, por Deus, eu não sei o que ela colocou no Eu Nunca hoje, porque Não, assim, o programa hoje foi tão assim, rápido, a gente precisou agilizar tanta coisa, tá uma correria Não, louca. essa semana tá uma loucura boa, né? É. Desde semana passada. Boa pra você, filho. Pra mim tá Tem graças. bom. Boa pra você, pra mim tá bom não. Tem mais aí? Tem a última, mas é de boa também, tá? Então vai, ué, vai. Eu nunca entrei em casa pela janela. Escondidinha ali do pai e da mãe, nananã. Não, porque a janela do meu quarto era muito alta. Não dava, Dava, tinha que passar pela sala. Porque senão tinha ido, né, Gá? Ah, assim, vixe, já... Quando eu era mais nova, eu cheguei em casa tarde, vixe Maria. E seus pais brigavam com você? Tipo, você tinha horário pra chegar em casa? Muito. É, o Minha meu, mãe, meu na filho, verdade, se meu passasse pai, um minuto, tipo, já tava de castigo no outro. Meu pai é semana. super de boa. Eu falo, meu pai é policial, e assim, todo mundo olha pra ele e pensa que ele é braveza em pessoa. Meu pai é brother. É mesmo? Nossa, Deus. Meu pai eu acho... Meu pai, ele é de boa demais. Engraçado, eu já De imaginava boa. a sua mãe dessa Não, forma, né? Minha mãe, que quando eu cheguei tarde, por uma situação que nem foi porque eu quis chegar tarde, porque eu gostava de dormir cedo, mas foi uma situação assim atípica. Misericórdia, minha mãe queria me mandar embora de casa. Ela ficou- Sério? Foi Nesse nesse limite. nível de raiva, de horário, de tudo assim. Então foi tinha essa criação mais assim, né? Mais Mas você Rigorosa. nasceu quando? 92. Pois é, gente. Eu achava que isso era coisa de quem nasceu em 80 e poucos ali, minha porque filha, tá eu já vendo? passei Criação, cada vergonha criação. do meu pai me buscar na rua. Oh, meu Deus, aquele berilo. Eu vou te contar, viu, filho? Lelivelde. Não, até quando eu comecei a frequentar Leli... Eu que cismou com Lelivelde, né? Eu gostei de lá, Nós gostei de vamos lá. ter que ir lá, nós vamos ter que ir lá. Quando eu comecei a frequentar Lelivelde, assim, pra sair e tudo, já tava mais velha. Mas em Berilo, cara, eu já passei vergonha demais. Ô, pai, a gente ainda vai conversar Agora, sobre é isso. interessante, né, como que isso assim, é cultural, assim, que como com a mulher tem essa pressão e tudo, porque eu não me lembro de minha Meus mãe irmãos nunca... também.
Nunca Pra teve homem que tudo é chamar. mais tranquilo. Ela só falava assim, meu filho, cuidado, se acontecer Não vai alguma engravidar coisa... ninguém. Não é nem questão disso, assim, igual essa questão de horário. Ah, chega cedo e tal. Não, nunca tive esse rigor. Esse rigor. Minha mãe só falava, ó, cuidado e tudo, toma cuidado com isso, cuidado com gente estranha, com coisa que você não conhece, droga, essas coisas e tal. Mas nunca assim, chega 1 hora, 2 horas. Não, era só cuidado e se acontecer alguma coisa, me liga, me avisa. Não tinha esse bloqueio, né? Como que isso é cultural? Mas homem os também é muito meninos, mais tranquilo, né? exatamente, assim, ó, os meus irmãos também, eles chegavam em casa, não tinha horário não, agora comigo, filho. E por falar em horário, né, gente? A nossa convidada Tem horário! Então, Gá, agora para fechar, tá? Com chave de ouro, eu quero deixar uma pergunta para você e os meninos também vão fazer a deles, tá? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né, deste mundo muito complexo, né? A gente está vivendo um momento difícil e complexo. Qual é a transformação, você que está ali lidando o tempo inteiro com transformação, né? Porque é a transformação em todos os aspectos, né? Físico, espiritual, porque tem essa sua participação ali, é legal, é natural, seu, tá? Qual é a transformação que você gostaria de ver no mundo? Então, falar sobre essas transformações é muito forte, né, diante do cenário que a gente está vivendo. Porque, para mim, que não perdi ninguém, é mais leve. Graças a Deus, né? Graças a Deus, e Deus conserve. Assim, primeiramente, eu gostaria de falar que eu sinto, né, por cada pessoa que perdeu um ente querido, e eu sei que se torna mais difícil numa situação dessa. Não desejo isso para ninguém. E sinto muito quem passou por isso, porque não é fácil uma perda. Mas é importante que nós venhamos olhar o propósito disso que nós estamos vivendo, que realmente é nos moldar, é nos fazer seres humanos melhores, de alguma maneira entender a nossa necessidade de dar valor à família, que nós tivemos que passar quanto tempo dentro de casa. Sim. E se você parar para olhar, eu estava vendo uma reportagem que aumentou significativamente o número de separações, de violência doméstica, tanto que na farmácia fizeram uma campanha para mulheres que estão sofrendo violência doméstica. E porque você vê que ali você vai estar num lugar fechado, com pessoas que a gente convivia, né? Então, mas não nessa intensidade, né? Nessa quantidade de tempo. Agora, nós tivemos que verdadeiramente conviver e ver a importância da família, de ver como é importante nós termos bons relacionamentos dentro de casa. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre honrar pai, mãe, sobre amar. Se eu não amo as pessoas que eu convivo todos os dias, eu me torno hipócrita quando eu amo alguém de fora. E a gente entende que nós precisamos o quê? Ter bons relacionamentos com as pessoas que nós convivemos, amar as pessoas que nós convivemos, dar valor, né, a cada momento que nós temos com eles, a valorizar também a nossa saúde, que não é um gasto, é um investimento. Às vezes a gente gasta com tantas coisas externas, mas não se cuida. Sim. O cuidar que eu falo da mente, do corpo, da alma, do espírito, é se fortalecer, porque nós somos um todo, né? E a Estética Corpus fala muito sobre isso, nos atendimentos, nas divulgações e na nossa realidade. Que a gente quer ajudar as pessoas a se fortalecerem, corpo, alma, mente e espírito. E esse é um grande propósito nosso. A gente coloca músicas que edificam pessoas, para ela já chegar ali, né? Você vê que já chega ali, já tem um momento. Você tem um momento de relaxamento. De relaxamento. Nos atendimentos, sempre, né, nas nossas reuniões, a gente conversa sobre falar com as pessoas coisas que vão edificar a vida delas, coisas que vão elevar a energia delas, que vão trazer esperança, força, né? E o tratamento estético, o resultado, como eu disse, é uma consequência. O nosso corpo ele é todo interligado, nós trabalhamos ali com saúde, né? Que a gente fala estética integrativa, que a gente cuida de pessoa como um todo, não é verdade? Então, eu acho que é isso que a gente espera, que o mundo realmente melhore, que a gente possa ver essa situação como um momento de aprendizado, que a gente possa superar, que a gente possa crescer com isso. Eu volto a dizer que eu sei que não é fácil, né, o que a gente está vivendo, mas nós precisamos olhar para a situação entendendo o para quê disso. E não o porquê isso está acontecendo, mas o para quê isso está acontecendo. Porque tudo é permissão, nada está aqui acontecendo em vão.
Tudo está sob o controle de Tudo Deus, tá né? sobre o Todas controle as de coisas, Deus. coisas boas e as coisas ruins estão sob o controle dele. Né? Sim, nosso galardão verdadeiro não é aqui, né? Então a gente tem que entender esse propósito de se cuidar, de amar, de buscar evoluir, de buscar se fortalecer. Eu falo muito sobre aquela oração Ho'oponopono, né? Da gente falar tanto com o nosso próximo como com a gente mesmo, de sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Para cada situação, para cada momento, para cada pessoa, para tudo, assim. É igual eu falei, eu estou em busca dessa evolução, que eu não cheguei nem nos pezinhos ainda, mas cada dia é um aprendizado, cada dia é um momento para a gente crescer, né? Ô, Gabi, e assim, a questão lá da estética corpus, os tratamentos, o que vocês oferecem lá, é acessível para todo mundo? Como é que se trata essa questão de precificação, essas coisas lá na estética? É uma excelente pergunta, porque às vezes as pessoas pensam que é um lugar que não é acessível, mas lá tem tratamentos para todo o bolso, para todas as pessoas, tratamentos super em conta, tratamentos de médio valor e tratamentos mais caros, né? Porque a gente trabalha também com a estética de aparelhos, né? Tecnologia mais avançada. Então, assim, quem tiver menos condições, nós temos tratamentos ali. Quem quiser investir mais, nós temos também. E isso na avaliação a gente alinha, a gente conversa, né? São todos muito bem-vindos lá na Estética Corpus, independente da classe social. Nós queremos todo mundo lá, sendo cuidado, sendo muito amado. Bom, só agradecer, né, você por dispor de seu tempo. A gente sabe que lá na clínica eu de vez em quando vou lá fazer uns materiais, sei que é correria, pauleira o tempo inteiro. Eu ponho Gui pra correr, né, Gui? Então, te agradecer, Gabi, você ter vindo aqui, né? Prestado aí um pouquinho do seu tempo pra gente bater esse papo aqui. Foi muito agradável, foi muito bom. Foi muito legal, né? Foi edificante, assim. Foi, isso aí, edificante. E conversar com ela é isso, traz essa paz, Amém. traz essa leveza, essa leveza aí, assim que que eu bom. sinto. Muito Eu bom, que tenho viu, que Gabi? agradecer vocês. Vocês são pessoas muito queridas para mim, por isso que eu fiz questão realmente de estar aqui hoje. Lá, graças a Deus, na estética, tá correria, a gente tá tendo bastante ela atendimento. não deixa o telefone, Eu até postei hoje, eu não deixo de atender, não é porque eu quero, é porque às vezes eu tô em atendimento, eu ponho no silencioso e vou ali o dia inteiro. Porque é igual, a gente faz tratamentos, né, corporais, faciais, tem a nutrição, tem a área da noiva, tem a criolipólise, tem pessoas que vão fazer fotos lá na estética. Ozonioterapia agora. Ozonioterapia, maravilhoso. Aliás, nós vamos começar um projeto bem bacana aí, né? Vamos, nós vamos apresentar para o pessoal o que Já, tem de melhor na estética. Aí Ah. deixa a gente curioso, né? Em breve nós vamos falar muito sobre bacana. tudo isso. Então, finalizando, eu que tenho que agradecer vocês, né? Estou conhecendo você agora, Carla. Foi um prazer te conhecer. Prazer imenso. Você é tudo mesmo que a Robertinho fala, viu? Que Prazer delícia. imenso de conhecer. E Gui é meu parceiro ali na estética, né? Gui faz minhas fotos, tá sempre ali comigo com essa energia maravilhosa. E Roberta Essa paciência, né? Essa paciência. Oh, eu nunca vi uma pessoa paciente igual o Guilherme, não. Guilherme é assim, ó. Que sorte com a gente, Gabi. Como diz você, Dá dó good desse- vibes. Não, graças a Deus que continua assim, porque é isso que traz o sucesso, é essa humildade, essa dedicação, é isso que nos traz o sucesso. É a gente entender o processo e... Não, isso é maravilhoso. E Roberta, você tá ali comigo quanto tempo, né, Roberta? Há muito tempo. Acompanhando Ah, meu Deus tudo. do E céu. eu volto a dizer que várias vezes você me ajudou, Roberta me dava orientação, dica, sugestão. Quantas vezes Roberta foi fazer foto minha para a revista? Eu tava sem maquiagem, com o cabelo todo bagunçado, mas era porque, assim, eu não tinha aquele entendimento. Para mim, eu tinha que atender o dia inteiro e aquilo ali bastava. Aí, Roberta, Gabi, vamos fazer divulgação? Vamos embora. Do jeito que eu tava, eu saía nas revistas assim, ó. Bem natural. Não, bem natural, do jeito que tava. Depois eu vou até postar umas fazer um TBT, Vai colocar a rosa, tava. aquela ali. Tava. Verdade. E Roberta sempre com aquela paciência, não, tá ótimo, vambora. E ia e me ajudava a fazer as criações das legendas. E tinha momentos que eu tava ali criando a legenda para aquelas fotos e eu me via vivendo tudo aquilo que eu já tinha vivido, eu me recordava. Passa e esses um filme momentos na passavam um cabeça, né? filme e é importante porque a gente traz a gratidão, né, ao coração por cada momento, por cada situação que a gente já viveu. E assim, eu sempre falo, eu não quero parecer uma pessoa que fala de si mesma para engrandecer, muito pelo contrário, mas é que eu aprendi, fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Então, sempre que eu vou dar um exemplo,
eu vou buscar aquilo que eu já vivi, que Deus me permitiu viver. E, assim, tive fases extremamente difíceis, né, situações de dificuldade financeira, dificuldade na faculdade, pela correria, mas superei. Né, que a gente tem que lembrar, que a gente tem que viver um dia de cada vez. Nós não podemos desistir jamais. Uma coisa que não pode estar no nosso roteiro, na nossa mente, se chama desistir. A gente tem que superar um dia de cada vez, espera, não deu certo Paciência hoje. E persistência e muita fé, né, Gabi? Muita fé. Estuda, você quer ser bom no que você está fazendo, estuda, busca. Se dedica. Não tem condição de fazer um curso, estuda pela internet. Os meus primeiros cursos que eu dei na estética foram gratuitos. E aquilo que eu fiz para uma pessoa que precisou, Deus me honrou de uma maneira assim, sobrenatural. Hoje eu amo dar curso, amo ministrar, palestra. Para eu conversar com uma pessoa antigamente era difícil. Hoje tem que me mandar calar a boca. Mas é como isso. Que a gente se transforma, né, Gá? Como que a gente evolui, como né? Diz Carla, é ter fé. Ter fé e não desistir. E praticar, né? E tem que ir praticar, porque senão você não vai realmente saber se você dá conta do recado testar, ou não. Né? Sim, e entender que cada um está no seu momento, e né? E buscar muita orientação de Deus. Por quê? Porque a gente tem mania na vida de tomar a decisão, como a gente falou aqui no início, sem consultar quem conhece a gente, né? Que é o Senhor. Então, assim, a gente tem que buscar, faz muita diferença, traz muita paz quando a gente toma decisões, ainda por mais que o mundo esteja falando que não é aquilo, que não é o caminho e tudo, mas quando você busca em Deus a orientação, tudo flui, tudo é leve. Leva tempo? Leva. Sim, leva até pra gente valorizar. Pra gente valorizar, a gente, né, vive em processos e tudo, mas quando a gente entrega para Ele o caminho e Ele toma o caminho e as coisas começam a acontecer, você percebe a diferença. Sabe? Então, assim, um conselho, né, que eu dou para as minhas filhas sempre, tudo que for fazer na vida, consulte primeiro a Deus. É verdade. Tenha humildade de consultar a Deus, sabe? Porque isso vai fazer toda a diferença no caminho e aonde a gente quer chegar, no resultado. Você falou tudo aí. A minha avó foi que me ensinou muito sobre essa questão dessa verdadeira dependência. Os meus pais também, né, vivem essa vida tendo um propósito, pessoas de caráter, de muita fé também. E sempre eles falavam comigo, você tem alguma dúvida? Pergunta ao Senhor. E eu não entendi antigamente, igual o que você já teve isso, suas né? experiências, você sabe como que é forte e importante. É a intimidade. É intimidade. E a gente não pode viver como se nós estivéssemos aqui aleatoriamente, nós não estamos. Só que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Que a gente se torna dependente quando nós aceitamos isso, porque Deus ele não é invasivo, ele não chega e quer tomar. A gente tem que buscar, tem que estar aberto. Tem que estar aberto. A gente vai errar muitas vezes no caminho também. Né? Mesmo depois de buscar, de consultar Deus, a gente vai errar, a gente é ser humano e acho que Deus permite mesmo a gente errar pra gente saber que a gente é ser humano e é dependente dele. É verdade. E não tem coisa melhor do que depender de Deus. É verdade. Tudo, as coisas vão se encaixando, tudo vai dando encaixa certo. verdadeiramente. É igual a palavra de Deus fala, né? Eis que estou à porta e bato, o que quer dizer que o Senhor ele tá ali às portas, para que no momento que a gente precisar, no momento que a gente abrir, ele vem e ceia conosco, nos direciona, nos orienta em todos os aspectos. Isso é muito importante, pregar esse amor, né, Roberta? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar, né, da gente estar compartilhando essa essência, essa fé e como há esperança. Com certeza. E espero todos vocês, viu, Carla, lá na estética. Vai ser um prazer receber, né, vocês de casa também, são muito bem-vindos lá. E é isso. E é isso, gente. A gente fecha o programa, o The Rap de hoje, com essa mensagem muito linda que vocês deixaram aí para nossa audiência. Obrigada, Gá. Isso aí, valeu, gente. Show de bola! Ouvi!